possa abençoar os momentos seguintes, o pregador, que ele possa passar uma mensagem que a gente não venha sair do mesmo jeito, mas com o Espírito Santo no coração, com a vontade de ser cristãos como exemplo nesse mundo. Obrigada por tudo, fiquem conosco hoje e sempre, que sempre seja feita a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje, um dia especial para muitos, né? Hoje foi comemorado o Dia das Mães. E eu me surpreendi agora com a igreja, com tão pouca gente na igreja hoje, né? Eu sei que alguns estão viajando, foram visitar suas mães, né? Uma Bélia ali estão em Campina Grande, outros estão viajando, mas me surpreendeu o número de pessoas hoje na igreja, não sei o que aconteceu. Mas o mais importante é que você está aqui. E se você está aqui é porque recebeu um convite especial. E nesse momento nós iremos também agradecer a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que essa é uma maneira de gratidão, dizer: Senhor, tudo pertence a Ti. Salmo 24, verso 1, todo mundo conhece, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que neles habita. Tudo é de quem? De Deus. Então, quando a gente oferta e a gente dizima, a gente está dizendo: Senhor, estou te devolvendo aquilo que Tu já me deste. Nesse momento você é convidado a participar desse momento. Lara, cadê sua ofertinha? Tá? Muito obrigada, agradeço minha família por tudo, porque hoje foi o dia mais feliz. Ontem foi o sábado, hoje é o dia das mães, porque a gente está aqui na igreja, porque o Senhor melhorou o pastor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe. Nesse momento convidamos o pregador dessa noite, nosso irmão André. Que Deus possa te usar, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, na casa do Senhor, né? Que coisa prazerosa, que bênção tremenda. E eu me sinto lisonjeado aqui, né? Pela bênção de compartilhar a mensagem do Senhor com vocês essa noite. E ainda mais em um dia especial, né? Tenho certeza que vocês vieram aqui com esse pensamento, né? Hoje é um dia que a gente comemora uma figura tão importante da nossa vida, tão importante na humanidade. E, de certa forma, né? Na verdade, de total forma, essa figura que hoje nós vemos tão importante é uma criação de Deus, a instituição do matrimônio. E por sua vez a mãe, né, a maternidade foi um presente dado por Deus desde o Éden. Então é uma das únicas coisas que Deus preservou, né, desde a criação, mesmo depois do pecado. Então vejam que coisa abençoada, né, nós temos, e é tão lindo reconhecer, né, isso e ver como Deus trabalha por meio disso que Ele deixou. E hoje a gente vai trabalhar um pouco, né, como a gente entende na Bíblia a figura da mãe. Normalmente a gente sempre volta nossos olhos para histórias, né, de mães que foram emblemáticas, fortes na Bíblia, né, e vamos falar um pouco delas, mas vou levar vocês para alguns outros textos bíblicos e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Antes da gente começar, e eu pedi que você abra a sua Bíblia, queria pedir para nós fazermos outra oração ao Senhor. Curve sua fronte, vamos falar com Ele. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concede, nos ligar a Ti,
por meio do culto que estamos prestando. Te pedimos que coloque os nossos ouvidos em espírito de adoração, que possamos escutar a Tua palavra nesse momento. Se faça presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em Isaías capítulo 49, verso 14. Isaías capítulo 49, amém? Pode deixar aberto aí, antes da gente ler. Queria fazer uma pequena reflexão sobre a forma como a gente vê o amor de Deus na Bíblia. A gente vê sempre Deus representado como uma figura de um pai, né, na Bíblia. Ele é o nosso Pai Celeste. Tem sempre uma analogia na Bíblia com a figura do Pai, que também representa o amor, né, paterno. Em alguns momentos a Bíblia também revela o amor de Deus em um antropomorfismo, né? De uma forma humana, ele tenta explicar o amor de Deus por meio do amor materno. Aqui nesse texto de Isaías, capítulo 49, ele vai falar um texto muito conhecido, que faz parte até de um dos hinos, né? Que para mim é um dos mais lindos, né? Que ele compara o amor de uma mãe. Ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, Deus não se esquece, né? Vamos ler o versículo, Isaías 49, verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Veja que ele usa uma comparação aqui, colocando o amor de uma mãe em um patamar bem alto, né? Só que ele ainda diz que o amor de Deus é maior ainda. Então, imagine só, né? Hoje para o mundo o amor de uma mãe é um dos maiores amores que a gente pode compreender, né? Ele representa realmente o amor incondicional que é expresso, né, na Bíblia. Ele é usado muitas vezes por esses exemplos. Outro texto lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 11, também tem uma comparação, agora da natureza, né, mas também com a questão materna. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: porque se o Og, o rei de Baçã, restou dos refraíns, escolete de ferro, não está porventura Rabá, filho de Amon, sendo a árvore um côvado. 3, verso 11. Só um momento. Acredito que eu tenha anotado aqui o versículo errado, irmãos, me desculpe. Contudo, o texto que em Deuteronômio fala, em outro versículo, ele compara o cuidado de Deus com a águia. Talvez você se lembre desse texto, né? Aqui acabou que eu devo ter anotado errado. Mas ele compara o amor de Deus com uma águia que carrega os seus filhotes nas costas. Que simbologia bonita, né? Até no reino animal, Deus deixou uma figura do amor presente, ainda uma figura materna para com seu filho. Outro texto conhecido agora, lá em Lucas capítulo 13, verso 34, é uma fala de Jesus muito icônica. Lucas capítulo 13, verso 34. E diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Ou seja, mais uma vez a figura da mãe, né, materna ali, com a parte da natureza também,
de proteção. O amor de Deus é um amor inesgotável, é um amor incondicional e é um amor protetor. Assim, um amor de mãe. Quando a gente pensa na mãe, né, no papel da mãe, se a gente trazer para a história bíblica, a gente vê que uma das mães mais importantes que a gente tem mais em mente, né, seria a própria mãe de Jesus, Maria, não é? E isso nos traz uma reflexão muito grande que o Senhor poderia ter vindo à terra de qualquer meio, mas Ele escolheu nascer do ventre de uma mulher. Ele escolheu ser um filho, ter uma mãe. Isso é um significado muito interessante. E se a gente for observar a genealogia de Jesus, a gente vê algo marcante também. Porque lá em Mateus capítulo 1, ele cita 3 mulheres da genealogia de Jesus, que são mulheres conhecidas na Bíblia, porém tem algumas questões com essas mulheres, né? Lá no versículo 2 diz: Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar, se a gente for ver na Bíblia, ela seria uma mulher de talvez um caráter duvidoso, né? Se a gente for observar, ela era aquela que tentou, né, se casar com os filhos, né, de Judá. Tentou, eles rejeitaram, teve um que não quis ter filho com ela, então ela fez um meio lá para se casar com o próprio Judá, né? Outra mulher que é citada aqui, a partir do versículo 5, diz: Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Raabe também, né, era uma mulher que, pelo texto bíblico, estudiosos dão a entender que pode ser uma prostituta ou uma dona de hospedaria, né? Mas também uma mulher que talvez tinha o seu caráter talvez questionável, né? Depois, lá no versículo 6, gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Veja só, o texto teve uma preocupação ainda de falar que a mulher de Davi, Betseba, né, não era de Davi, era de Urias, também com os problemas ali. Certo que ela não necessariamente foi totalmente culpada, ela foi forçada, né, a fazer a traição ali com Davi, mas também era mulher com essas questões. E na genealogia de Jesus, ele não se preocupou, né, em nascer de berços de ouro. Essa mulher, por mais que tiveram, né, a sua origem questionada, Deus alcançou elas, Deus buscou elas e transformou a vida delas, como de uma forma que elas foram as genitoras da genealogia do próprio Filho de Deus. Então Deus, independente de onde venha, Ele escolhe pessoas, inclusive mulheres, para fazer parte da sua história. E a importância de mulher na Bíblia a gente vê em várias outras partes. Aqui é na genealogia de Jesus, a figura mais importante da Bíblia. Mas a gente vê também pessoas muito importantes como Moisés. E a gente lembra de sua mãe, que teve a audácia, foi perspicaz ao salvar seu filho ali, teve muita coragem, mesmo sobre ameaças do rei, do faraó, em guardar seu filho, segurar, porque tinha, claro que por uma incumbência do Espírito Santo em seu coração, ela notou que aquele filho tinha algo de diferente e arriscou a sua vida para salvá-lo, e Deus cumpriu o propósito que colocou naquela mãe. Nós vemos também a história de Ana, a qual passou uma vida sofrida ali por não ter filhos, não conseguir dar filhos ao seu marido. Seu marido se casou com outra mulher. Estou resumindo a história que você já conhece. E ela não se deixou vencer. Ela ficou triste, mas lutou com Deus e fez um voto ao Senhor. E Deus escutou a oração daquela mãe e a deu o filho Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. E a partir de Samuel, grandes coisas foram feitas, porque uma mãe decidiu ser fiel a Deus, ter fé e acreditar que Deus poderia fazer algo por ela. Quando a gente vê essas histórias, a gente
toma conta da importância do cuidado de uma mãe, do que ela impacta na vida do seu filho. Essas mulheres tiveram missões tremendas, fizeram parte da história bíblica, e sem elas muitas coisas não poderiam acontecer. A bênção de gerar é algo que foi dado a Deus nessa criação de forma muito especial. Nenhum outro ser, nem os anjos, conseguem se multiplicar. Vejam só, somente o ser humano, né, e a natureza criada aqui conseguem se multiplicar. E isso é uma bênção tremenda para ele. Se a gente tem um cálculo que é feito, se desde 1860 a nossa igreja, todos os filhos, né, continuassem só por meio de geração, sem buscar converter ninguém, só por ficar mesmo de geração em geração ali, a gente não seria 20 milhões, seríamos 100 milhões. Então é uma responsabilidade tremenda que Deus concede à mãe, porque criar filhos é criar uma geração, é criar o povo de Deus. Você tem a responsabilidade de criar aquele filho para seguir os caminhos de Deus. Lá em Deuteronômio tem um texto que vocês conhecem, que diz que é uma ordem: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a alma e todo o teu entendimento. E nessa mesma parte diz: inculcarás na mente dos teus filhos estas lições. É uma ordem de Deus que a gente ensine o caminho que o filho deve andar. E lá em Provérbios, uma das características da mulher virtuosa é que ela cuida e ama os seus filhos. E diz que essa é mais valiosa até do que muitos rubis. A valiosidade de uma mulher valorosa, de uma mãe valorosa, excede qualquer valor inestimável, qualquer riqueza. Tem países que estão caindo porque a natalidade vem diminuindo, até países de forma econômica não se mantém. A maior riqueza que Deus pode dar a um ser humano é o seu filho. E a mãe tem um papel incrível no destino de seu filho. Aqui tem uma citação do Lar Adventista que diz: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. É forte, não é? Mas isso é verdade. É a mãe, muitas vezes, que está mais presente na vida do filho, ela que vai formar o caráter daquela criança. E tem outra citação interessante que diz o seguinte: a mãe cristã deve estar amplamente desperta para discernir os perigos que cercam seu filho. Guardará sua própria alma em atmosfera pura e santa, regulará o seu temperamento e princípios pela palavra de Deus e cumprirá fielmente seu dever, vivendo acima de mesquinhas tentações que sempre a assaltarão. É um desafio imenso. Eu estou aqui até eu me sinto um pouco deslocado, porque eu não sou mãe, mas a gente vê a importância, a gente como filho também sente como uma mãe pode transformar seu filho. E é uma orientação divina. Nós temos a orientação divina de cuidar dos nossos filhos como se fosse, como uma vida a mesma qual Deus, Jesus, morreu para salvar. Que responsabilidade. Tem outra citação muito linda aqui, diz o seguinte: mãe, alertai-vos para o fato de que vossa influência e exemplo estarão afetando o caráter e o destino de vossos filhos, e em vista de vossa responsabilidade, desenvolvei uma mente bem equilibrada e um caráter puro, que reflitam unicamente o verdadeiro, o bom e o belo. Imagine você ser responsável por apresentar Deus a um ser. Como você colocaria, em que nível esse trabalho? Apresentar Deus para uma criatura. Uma criatura inocente, ali, sem pecado, nasceu de uma origem pecadora, natureza pecadora, mas com a inocência. E Deus incumbiu a mulher também de um dom. E esse dom é dado pelo Espírito Santo. O Senhor é que capacita a mulher para
para ser sábia e educar seus filhos. Tantas mulheres aí lutam, a gente vê até algumas sozinhas e conseguem criar filhos de caráter, filhos dedicados ao Senhor. Esse é mais valioso do que qualquer ouro, qualquer prata desse mundo. E Deus nos orienta, né? Como cuidar, quão importante é o cuidado da mãe, como ela deve agir. Consegue passar? Muito bem. Aqui tem outro texto do lar adventista que diz o seguinte: o dia de Deus revelará. O mundo deve às mães piedosas pelos homens, quanto o mundo deve às mães piedosas pelos homens que têm sido inflexíveis advogados da verdade e reforma. Homens que se têm mostrado ousados no aventurar-se, que permaneceram inamovíveis em meio a provas e tentações. Homens que preferiram os altos e santos interesses da verdade e a glória de Deus, as honras mundanas ou a própria vida. Deus também honrará com certeza essas mães, né? Imagine Deus perguntando: cadê os filhos que você me deu? E você apresenta ali então os filhos como arduamente você cuidou. As mães serão responsáveis por, se não a maioria, né? Muitos dos salmos que estarão lá. Com certeza a influência dela terá permeado quase que 100% de todos os salmos que estiverem lá. Que lindo, né? Deus colocou um poder diferenciado na mulher. A gente vê na Bíblia que mulheres influenciadas pelo Espírito Santo trabalharam e foram usadas por Deus para influenciar a vida de grandes homens, para transformar a história da terra. E por mais que hoje em dia seja pelos vários movimentos que a gente observa, né, sociais, com o feminismo tentando desmerecer a grande e linda posição que uma mãe tem no lar, a gente sempre olha e vê que a forma como Deus deixou de criação dos filhos é a que funciona, é a que dá frutos. E por fim, para encerrarmos, né, essa reflexão, a gente queria levar você a ter um pensamento crítico quanto o nível de amor que Deus tem por você de forma prática. Porque vejam, quando você lembra da figura da sua mãe, quando você está longe dela, sente uma saudade tão forte. Você ali vê o quão importante ela é na sua vida, o quão diferente, qual a diferença que ela faz em você. Quando quem já perdeu a mãe aqui sabe também o quão vazio nós ficamos, né? E quem tem mãe sabe também, e às vezes pode até se esquecer, mas quando fica longe, já volta a lembrança. A saudade, o amor terno que você só encontra naquela pessoa. Imagine então agora o amor que Deus tem por você. Excede ainda este, que é um exemplo lindo que Deus deixou, né, de um amor que advém dele. Esse amor de mãe vem do Senhor, mas ele é apenas um reflexo do grande amor, do amor perfeito que Deus tem por nós. Da mesma forma, quando você está distante da sua mãe, ou quem já perdeu, sente o desejo, se pudesse, queria abraçá-la nesse momento, Deus também sente por você. E Ele quer um dia estar com você lá, de poder e abraçar. Se você pudesse escolher hoje abraçar sua mãe, com certeza você escolheria. E abrace quem pode, quem não pode. Um dia poderá, pela graça e misericórdia do Senhor, lá no céu. E o mesmo amor que você sentiu, sentirá mais uma vez. E ainda mais, o amor perfeito de Jesus ali também estará. A promessa que Ele nos fez é um reflexo desse amor. O amor que Ele maravilhosamente, por sua misericórdia, colocou em suas criaturas.
e que vai ser elevado a fim até o dia que formos levados com Ele e desfrutaremos desse amor eternamente. Se você crê que quer ver esse amor novamente, quer sentir esse amor de Deus de perto, assim como você sente ou sentiu da sua mãe ao abraçá-lo, de uma forma perfeita no céu, nós vamos louvar o hino. E esse hino, que ele seja uma voz em seu coração, você sinta o amor de Deus. E também nesse dia especial, que você também, como sua mãe, abrace e sinta mais sempre, se você puder, o amor que ela tem em você. Amém? Boa noite, igreja. Que Deus seja louvado, amém? Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou a vigiar e orar. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou a vigiar e orar. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. A oração me faz forte como Jesus. A oração me faz mais forte como Jesus. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou a vigiar e orar. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. A oração me faz forte como Jesus. A
caminho que deve andar, e mesmo que estiver velho, não se desviará dele. Irmão, antes de encerrar, eu queria continuar louvando, porque tem um hino que eu tinha separado com carinho, foi lindo o Davi ter louvado, mas esse hino resume um pouco do que eu trouxe aqui, e é um hino que todos conhecem. Eu queria que a igreja louvasse junto também, e nesse momento especial você se lembre desse amor que o Senhor colocou em nosso coração. Sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por ter escutado a Tua palavra, a Tua voz, por nos ter incumbido Teus filhos, Tua criação, desse grande e benevolente amor que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor colocou em nossas vidas pessoas, anjos, verdadeiros anjos, usados por Ti, para nos instruir desde a nossa mocidade, desde bebezinho até grande. Transmitir esse amor que o Senhor nos concede. Você escolheu um ser, e esse ser é a mãe. Te agradecemos por nossas mães, Senhor. Te pedimos que todas as mães dessa igreja, todas aqui representadas, as que não puderam vir, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre elas, que elas sejam fortes, perseverantes, cheios do Teu poder e da Tua graça, que elas criem os seus filhos para serem vencedores, verdadeiros filhos do Senhor, filhos do Pai Celeste. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Te agradecemos por grandes mulheres valorosas que o Senhor colocou nesta igreja, que o Senhor multiplique-as e continue derramando suas bênçãos especiais sobre elas. Que possamos voltar para nossas casas
lembrete desse grande amor que o Senhor nos tem dado e a esperança grandiosa que o Senhor nos coloca por meio desse amor, de que um dia o Senhor vai nos encontrar e nos levar para Ti, e ali vamos desfrutar eternamente desse amor vivo e eficaz e de forma presente e palpável. Que pela fé possamos nos amarrar nessa promessa. Seja com cada um aqui, Pai, te pedimos, nos despeça em Tua segurança e cobertos desse Teu amor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.